Pessoal, estamos aqui com mais um episódio da nossa revista eletrônica Gostei. Estou aqui com a doutora Fernanda, minha companheira de hoje. Vamos começar mais um episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, mandar para todo mundo. Esse episódio vai ao ar na sexta-feira. Estamos aqui com as nossas convidadas, doutora Fernanda. Olá, pessoal. Sou a doutora Fernanda. E vamos falar hoje de uma conversa bem descontraída, bem legal a respeito de gerenciamento de pele, de melasma. Tenho bastante experiência, já tenho uns 15 anos aproximadamente que eu trabalho com peelings, tanto na área de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, quanto na área da execução em si. E será um prazer poder compartilhar com vocês toda a tendência de mercado e experiência também adquirida ao longo dessa estrada. Estamos também com a doutora Marina. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e biomédica esteta. Também tenho uma carreira desde 2009, trabalhando com gerenciamento de pele. Quero compartilhar com vocês do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, falar de estratégias, dar dicas, enfim, compartilhar com vocês a respeito desse universo dos peelings, dos tratamentos, enfim. A gente vai compartilhar muita coisa legal aqui. Esse episódio é muito especial, pois hoje a gente vai falar do início da estética. Acho que todo profissional da estética, querendo ou não, começa pelo gerenciamento de pele, depois toma mais um pouco para peelings. Então, você que está iniciando nesse mundo da estética, fique de olho e não perca nem um segundo. Para começar, doutoras, bem isso que eu falei, né? Acho que todo mundo que começa na estética, pelo menos eu tinha esse pensamento quando eu comecei, eu vou começar do básico, que na verdade não é nada básico, né? Que é gerenciamento de pele, aí depois a gente dificulta mais um pouquinho, vai para a parte de peelings, e aí eu quero saber de vocês aí, o que vocês têm a dizer sobre esse início. Pode ir. A gente fala de gerenciamento de pele e aí o que vem à mente, né, é a união dos procedimentos, o que eu posso associar, o que eu posso utilizar, o que eu posso lançar mão para conseguir ali gerenciar uma inestética, seja ela um melasma, uma acne, rugas finas, enfim. Então a gente começa a pensar nos procedimentos. Então, esse universo ele é muito amplo hoje, porque a gente tem que avaliar a parte exógena, né? O que esse paciente usa, qual que é o skincare dele, como que é o dia a dia dele, ele está exposto à poluição, ele está exposto à radiação, ele está exposto à luz visível, o que está acontecendo com esse paciente. Mas também não podemos esquecer da parte endógena, e isso é crucial para qualquer tratamento. Então, qual é o tipo de dieta desse paciente? É uma dieta inflamatória? Como que esse paciente, qual que é a qualidade do sono dele? Como que é se ele tem um gerenciamento de estresse, se é uma pessoa extremamente estressada? Enfim, a gente tem aí uma nuance de coisas para a gente conseguir gerenciar. E, claro, que os recursos estéticos, eles entram. Cada um na sua hora certa, da maneira adequada, eles têm aí o seu valor, claro. Mas a gente precisa sempre pensar nisso. De dentro para fora, de fora para dentro. É isso mesmo, gente. Complementar um pouco o que a Marina fala. O paciente hoje que nos procura, ele quer muito um tratamento rápido e eficaz. Quando a gente pensa em associações de terapias, a gente consegue um resultado melhor e mais efetivo, com certeza. Então, associações, elas nos levam a excelentes caminhos, né? A brilhantar e se destacar. E você saber personalizar uma receita, né? Um ativo específico porque aquela pele precisa, é muito importante, porque a medicina, a saúde estética, no geral, está migrando para a personalização de formas, personalização de tratamentos. O que eu posso falar para vocês que estão começando, fuja de receitinhas de bolo, aquilo que é bom para todo mundo, porque você não pode destacar se você fizer isso. O importante é você conseguir entender o seu paciente e planejar um tratamento estratégico para ele, que com certeza assim você terá muito sucesso por aqui na estética. A doutora falou bastante, né, sobre essa questão de fugir, né? Fugir da receitinha de bolo que eu ainda estou terminando a
pós, né? Então, a gente fica muito assim preso ao que o professor fala pra gente, né? Então, essa questão de fugir da receita de bolo, eu acho muito importante. Vindo mais para a área da saúde estética, né? Porque a gente não, né? Mas a maioria dos profissionais esquece um pouco dessa parte integrativa, essa parte de saúde. Pensa só ali, injetar, às vezes o paciente nem está preparado para receber aquilo. Como, falo assim como iniciante na área, como fazer uma boa anamnese para que a gente consiga identificar alguns desses trejeitos do paciente para que a gente tenha um resultado efetivo. Então, a Marina até começou a falar um pouco a respeito disso, né? A gente tem hoje os exames laboratoriais que nós, como área de saúde, nós podemos solicitar para o nosso paciente, fazer toda uma rastreabilidade da alimentação, do hábito de vida, se esse paciente consome muito açúcar, se ele fuma, se ele tem exposição solar constante. Então, através da anamnese completa, principalmente, tanto da parte endógena e exógena, a gente consiga chegar num tratamento efetivo. Porque quem dera se nós, como profissionais, conseguimos entregar o resultado para o paciente, fazer o PIC e falar, acabou o seu melasma, acabou o seu problema, acabou sua acne. Não, a gente precisa fazer um gerenciamento celular, a gente precisa cuidar dessa célula, desse paciente, para que nós conseguimos chegar no resultado efetivo. Por exemplo, eu vou tratar um paciente que tem uma disfunção estética, uma flacidez considerável. Aí esse paciente, ele tem uma ingesta pouca de proteína, por exemplo. Ele faz jejum intermitente e quando alimenta muito mal. Exemplo que eu estou dando aqui, supostamente claro. E aí você vai lá a fundo, ele está faltando um monte de micronutrientes que são essenciais para a formação de colágeno. O silício mesmo, a vitamina C, que são alguns micronutrientes que eles são dependentes. O colágeno, a proteína do colágeno não se forma sem esses nutrientes. Então, o paciente vai ter um gasto, o paciente vai esperar uma resposta e possivelmente não vai conseguir. Então, essa rastreabilidade e esse envolvimento dessa saúde integrativa do paciente é muito importante para que nós possamos ter sucesso e o paciente tenha sucesso também. Perfeito, doutora. Entrando um pouquinho também nessa parte dos exames, a doutora Fernanda pode explicar um pouco mais. A prescrição. Ultimamente, né, a gente vem exemplificando mais sobre essa prescrição, né, de exames. Algumas resoluções têm saído, dando mais liberdade para a gente. Doutora Marina, o que a senhora tem a dizer sobre a prescrição na área da estética? Excelente. Depois a gente fazer um rastreio metabólico desse paciente, fazer toda uma anamnese, a gente vai chegar ali a conclusões. É óbvio que para isso, com a experiência, todo mundo vai adquirindo um feeling, né? Você vai percebendo ali o que esse paciente mostra para mim. Por exemplo, um recordatório alimentar, ele é um paciente que ele consome muito açúcar, é um paciente que consome muita farinha branca, é um paciente que ele apresenta estufamento depois de comer carne, por exemplo. Então já começa a ter uma dedução ali que esse paciente pode ter uma hipocloridria e eu vou conseguir avaliar e pedir todos os exames em conformidade com aquilo que ele já me contou. Então, a história que ele me conta já me dá a capacidade de tratá-lo, ainda que eu não tenha os exames laboratoriais, porque hoje a gente tem como rastrear a questão gastrointestinal do paciente, dessa microbiota que influencia, e a gente sabe que influencia na pele, influencia, como a doutora Fernanda já disse, na produção de colágeno, porque a gente precisa ali de absorção, então eu preciso de um gastrointestinal preservado para que eu tenha realmente esses nutrientes que são substrato para a formação do colágeno. Então, a gente não precisa de pedir lá 50 exames para o paciente. A gente pode solicitar os exames de acordo com aquilo que eu tive uma percepção, para que eu tenha só a confirmação daquilo que eu já percebi na conversa com o meu paciente. Então, a gente vai direto ao ponto. Aí, quando esse exame chega para nós, a gente fala, eu tenho certeza agora. Porque agora eu já tinha ouvido do meu paciente e o exame traz para mim ali
realmente uma confirmação e me dá a habilidade para conseguir gerenciar e fazer, usar, lançar a mão daquilo que melhor eu puder. Seja uma suplementação, seja uma detoxificação, seja ali mudar, ajudar esse paciente na mudança de hábito, que vai, é claro, culminar ali num resultado que ele espera. Isso aí. Então, a gente tem que entender agora, porque no início era a limpeza de pele, tá? Você fez, o paciente mandou embora. Só que nós conseguimos entender que tem vários fatores aí influenciando nessa pele. Você começando a falar sobre gerenciamento de pele, que a gente precisa muito entender sobre esse gerenciamento para a gente se aprofundar nos peelings, né? Então, a parte hoje, eu brinco esses dias falando com a outra doutora aqui, que nós aprendemos que a toxina botulínica, por exemplo, é zinco dependente, né? Só que nunca prestamos atenção mais nessa parte de pele, nessa parte de bioestimulador, igual a ligação da glicação com os bioestimuladores. Eu sou um exemplo claro disso, tá, gente? Eu tenho uma pele difícil de tratar por causa de descontroles hormonais. E aí eu entendo que eu preciso tratar o descontrole hormonal para melhorar a minha pele. Então nós vamos falar mais dessa parte endógena, né? Que a gente tem que tratar, que a gente precisa examinar o paciente. E a importância dessa consulta estética, como a doutora Marina falou. E também sobre a prescrição, não só de exames, como a prescrição estética, né? Na medida que nós podemos, como profissionais estéticos, prescrever algumas vitaminas ou não. Doutora Fernanda, conta pra gente um pouquinho sobre prescrição estética. Ah, gente, é a minha grande paixão, né? Eu acredito que o grande diferencial em que eu consigo oferecer para os meus clientes, para a sociedade, é entender de ativos, né? Eu tenho uma oportunidade, eu falo que eu sou uma mulher muito sortuda, porque eu tenho uma farmácia de manipulação, então eu tenho muito acesso a ativos. E esses ativos, antes de chegar nos prescritores, de chegar nos profissionais, ele chega até a mim, né? Então, todas as novidades, tendências, tudo que chega no mercado eu tenho em primeira mão. Então, eu estudo isso todos os dias, eu amo isso e eu sei que sem a prescrição, com certeza, nós não vamos entregar um resultado tão satisfatório para o cliente. Sabe por quê? Porque quando a gente faz um peeling, ou quando a gente faz um bioestimulador, faz um botox, faz um preenchimento, a gente geralmente não gerencia essa parte de fora da pele que precisa ser gerenciada. É a mesma coisa eu comprar um presente bem bonito para minha filha, para o meu filho, por exemplo, e colocar numa caixa de presente e fazer um muito bonito. Eu preciso melhorar a qualidade de pele para entregar um vício, um brilho. Eu consigo entregar para o meu cliente todo aquele entusiasmo. Eu fazendo o procedimento, eu fazendo o peeling, mas se eu não fazer esse gerenciamento de casa todos os dias, nós com certeza não vamos conseguir chegar naquele resultado que às vezes o nosso próprio paciente almeja. Então é muito importante fazer a prescrição correta, específica para cada tipo de pele. Gente, eu sou fã de uma prescrição personalizada, porque aquele creme, às vezes, ele da farmácia, ele não é ruim. Só que você já imagina para pensar que ele foi feito, às vezes, para milhões de pessoas, né? Milhares. Cada um tem um tipo de pele, cada um tem uma necessidade. Então, quando nós conseguimos personalizar essa prescrição, nós conseguimos sair na frente e conseguir entregar mais resultado e além de custo-benefício, né? Acaba que a gente, às vezes, consegue um preço melhor para o paciente quando nós conseguimos fazer isso, a gente entrega com maestria, né, tudo aquilo que o nosso paciente deseja. Então, dominar a prescrição estética é dever de nós profissionais, para que nós possamos entregar sempre o melhor para os nossos clientes. Eu posso complementar algo? Claro, Posso falar? claro. É algo que, assim, é a minha grande paixão. A Fernanda falando que ela é sortuda, e eu falei, eu sou muito abençoada porque eu sou amiga dela. Então, eu sempre, em qualquer farmácia que eu vá manipular qualquer coisa, eu vou dar dicas para vocês pesquisarem a lâmina técnica de cada ativo que vocês forem manipular. Qual é a concentração, quantos por cento que você pode colocar em cada formulação, isso é importante você saber. Qual é o ativo? Peraí,
é um melasma. Então, nós precisamos de ir lá na fisiologia do melasma. O que é o melasma? É inflamatório. Quais são os gatilhos para melasma? O que eu preciso para esse paciente? Eu preciso de um antioxidante, eu preciso de um ativo anti-inflamatório, eu preciso de um ativo protetor de luz visível, eu preciso de um ativo reconstrutor de barreira, repositor de microbiota. Então, eu vou ali, seleciono aqueles ativos, pego a lâmina técnica, avalio cada um deles, avalio um pH compatível para reconstruir barreira, porque isso também é muitíssimo importante de estar lá na nossa receita, qual é o pH que eu quero para aquela pele, né, para aquela formulação, porque ele precisa realmente entregar aquilo, a proposta que eu tenho para o meu paciente, e aí é show, porque a gente fecha, com skincare a gente fecha realmente assim, algo fantástico, de maneira personalizada, sem petrolato, sem parabeno, sem aquele tanto de ativo que pode gerar, entrando de novo na integrativa, disrupção endócrina, que a gente já fala hoje que tem, né, ativos que se ligam a receptores hormonais e geram alterações. Então, assim, é uma riqueza, gente, é uma gama de conhecimento de coisas, assim, e para quem está começando não precisa de desesperar. Eu estudo isso desde 2010. Eu lembro que eu era a única fisioterapeuta na época, dentro de uma turma de farmácia, dentro da Consulfarma, e o pessoal perguntava se eu era louca, porque eu sempre gostei muito. Mas é possível a gente ir estudando e aos poucos seleciona ali 10, 15 ativos que você goste mais, coloque como coringa para você, né? Faz uma gama ali, uma lista. Quais são os ativos anti-inflamatórios? Quais são os ativos reconstrutores de microbiota? Quais são os ativos... Faz uma gama e depois você vai ali brincando, digamos assim, com aqueles ativos, vendo qual é o seu paciente, qual é a disposição dele em investimento, tanto financeiro, para saber qual é a adesão do seu paciente também a esse tratamento. Vale muito a pena e, assim, com certeza para nós, essa questão da prescrição, ela é imprescindível. Não tem como a gente falar de gerenciamento de pele sem ter uma prescrição personalizada. Deixa eu fazer uma pergunta agora, uma curiosidade. Como é que vocês acham agora? A gente sabe que tem uma briga interna, né, entre as profissões, mas para abrir mais, abranger mais, graças a Deus, nós conseguimos aí agora poder prescrever exames para tratar melhor os nossos pacientes. Mas a longo prazo, futuro, vocês acham que a gente vai conseguir melhorar em relação à prescrição estética, tanto em relação a exames quanto a ativos? Futuro não, presente. Olha, vou dividir um pouco sobre prescrição e deixo a parte de exames para a Marina. Esse final de semana mesmo eu estava ministrando uma aula, uma pós-graduação, conversando com uma aluna que tem muita experiência também na medicina integrativa. Ela disse que é uma luta diária com os profissionais da área da saúde mesmo, principalmente a classe médica, porque quando a gente parte para a medicina integrativa, a gente repõe o que a célula está precisando e o organismo trabalha melhor. Então, a gente vai ter indivíduos menos doentes, né? Olha, cuidado com esse aqui é bem perigoso, meio controverso, mas é verdade. E quando a gente tem indivíduos menos doentes, com certeza a gente tem menos doença, né? Menos demanda. Então, assim, vou pular agora a Marina depois faz o complemento, mas eu vou falar um pouquinho a respeito de prescrição. Hoje, os ativos que a gente pode prescrever, a gente consegue fazer o gerenciamento de tudo. Nós conseguimos fazer o gerenciamento de acne, de melasma, de todas as disfunções estéticas que eu vou nomear aqui, com os ativos que são permitidos para a nossa classe, tanto os farmacêuticos, quanto os biomédicos, quanto os enfermeiros. Nós conseguimos 100%, eu falo isso na íntegra com vocês, fazer uma boa prescrição, um bom gerenciamento com esses ativos permitidos, tá? Sem trabalhar com ativos que nós não podemos prescrever. A gente tem uma gama de ativos seguros e eficazes. Para que a gente vai mexer numa classe em que nós não podemos e não temos a competência para fazer isso, certo? Então, eu acho que isso aí hoje já está muito bem estabelecido e 100% certo, não tem como dar errado. Agora, em relação a exames laboratoriais, eu passo a bola para minha amiga Marina Barra. Na verdade, exames laboratoriais é aquilo que a gente já falou. Depois de uma anamnese, você ir direto ao ponto, solicitar aquilo que vai confirmar o que o paciente já te contou. Não sei ainda sou nova na estética, não sei fazer o pedido, não sei o que pedir, não peça. Não sei fazer a leitura, não faça, não peça.
trabalhe com o que você pode, faça o melhor com aquilo que você tem de conhecimento. Isso já dá um grande resultado. Não precisa desesperar, né? Porque às vezes eu sei disso, porque há quantos anos, né, na estética, e a gente quer saber tudo, a gente se culpa, a gente quer entregar tudo de uma vez, e tudo é gradativo. O conhecimento, ele vai vindo aos poucos, e ele vai vindo também com aplicabilidade, dia após dia, errando também, porque a gente vai errar, e nesses erros a gente vai aprender, e a gente vai recomeçar, enfim. Mas, se não sabe fazer a prescrição, não sabe fazer a leitura dos exames laboratoriais, não peça, mas busque aprender, porque isso traz riqueza para nós. Isso credibiliza a estética. Eu não posso só pedir um exame laboratorial para ser bonito, mas eu preciso pedir um exame laboratorial para certificar daquilo que o paciente me contou, para eu ser mais assertiva. Eu consigo ser mais assertiva. Hoje a gente não faz só prescrição de skincare. A gente faz prescrição. A gente tem autonomia, eu como biomédica, por exemplo, na minha legislação, eu tenho autonomia para fazer prescrição à suplementação, vitaminas, minerais, probióticos, tudo para quê? Para eu estabilizar. Eu tenho um lema, beleza é consequência de saúde. Não adianta querer ter uma pele bonita, ter um cabelo no lugar, ter uma unha que não quebra se você não tem saúde. A premissa é saúde. Por isso que quando a gente vai fazer uma pós, qual que é o nome dela? Saúde e estética. A saúde vem primeiro. Não tem como eu colocar a estética antes da saúde, que é o que hoje acontece muito, porque o paciente, o cliente, ele chega para nós e ele quer para amanhã, porque semana que vem ele tem um casamento, ele tem um aniversário, é o carnaval e eu quero ficar com um bumbum não sei o quê, e eu quero ficar, né? Então não funciona desse jeito, né? Talvez a gente consiga entregar ali um determinado resultado, mas é pobre e isso traz frustração para nós quanto profissional, porque eu acho que dinheiro nenhum vale a pena a frustração que a gente vive ao longo dos anos, porque qual é o profissional que nunca vendeu algo por dinheiro, porque precisava vender um procedimento estético? Mas que a gente seja diferente nisso, de demitir o paciente, de deixar ele embora, porque depois ele vai voltar. E eu posso falar para vocês, eu acredito que tem muita gente que está começando, que está assistindo a gente. Eu demito muito paciente, mas com muita educação. Semana passada eu atendi 3 pacientes no meu consultório, vieram para tratamento capilar, uma moça e uma senhora e um senhor. E os 3 queriam fazer intradermoterapia capilar, porque uma outra paciente faz e foi muito bom para ela e queria fazer. E aí a menina fez, conversei com ela, ela já estava em acompanhamento, ela já estava suplementando, porque o problema dela era desnutrição. Falei para ela, seu problema não é seu cabelo, seu problema é desnutrição. Ela havia feito uma bariátrica há 4 meses, nas últimas 3 semanas a queda capilar dela intensa. A médica disse para ela que a ferritina dela estava normal, que estava lá de, acho que 50 e poucos. Falei, nunca foi normal, né? Porque no mínimo, para manter um cabelo no lugar é 70, para uma tireoide funcionar no mínimo 100. Então, não estava normal. Então, eu tinha esse conhecimento para eu passar para minha paciente, para falar para ela, olha, não vou conseguir manter seu cabelo no lugar se você não se nutrir, se você não tratar a causa. Tudo para nós em estética é gatilho. Qual é o gatilho dessa inestética? É gordura localizada? Ah, tá. Então tá. Qual é o gatilho? Onde que começa isso? Eu tenho que ir lá e cortar a raiz. Eu tenho que tratar lá. Porque se eu não tratar o início, não tem como eu tratar o final, a causa. Eu vou dar um resultado. Então, aí as outras 2 pessoas que tinham ido com essa paciente entraram. Uma senhora falou para mim assim, eu vim porque eu vi a fulana, ela indicou a gente, o cabelo dela tá tão bonito, e eu sempre tive pouco cabelo, sabe? E eu queria ter mais. Falei, não vai ter. Não vai ter, né? E aí ela tinha tido um AVC há pouco tempo, tinha sido internada, feito uso de antibiótico, feito uso de anti-inflamatório e estava com uma queda. Eu falei, perfeitamente normal, né? Você tá não tem homeostase ainda, você vai reequilibrar. O outro senhor falou para mim, não, mas eu queria também, ele já não tinha mais o folículo. Falei, o caso do senhor tem que ser realmente implante. Então a gente direciona, por que vender algo que você não vai conseguir entregar um resultado? Porque isso lá adiante pode ser que no momento seja feliz para você, porque talvez você recebeu ali tantos reais, vai pagar sua conta, mas eu quero dizer, a conta é alta depois porque vem a frustração. Mas esse paciente marcou comigo uma consulta integrativa, voltou e está extremamente satisfeito. Então, a gente ganha o paciente, a gente perde ele para a gente ganhar. Essa é uma dica também aí. Gente, ser verdadeiro, falar a verdade, né? E se não tiver a nossa competência, demitir o paciente, é um ato que a gente fala, né, na estética, com certeza isso nos faz mais forte.
Isso faz mostrar nosso caráter. Isso é muito importante para que nós tenhamos sucesso. Porque assim, o próprio paciente nos indica, né? Ser verdadeiro, falar a verdade, ter o conhecimento para poder ajudar esse paciente é importantíssimo para que nós possamos ter sucesso. Então, essa é uma dica, sim, maravilhosa para vocês que estão começando. Né? É isso, é começar com o que tem, ser verdadeiro, entender, domina do assunto, faz, não domina, olha, eu vou estudar mais um pouco, ou eu vou chamar um colega para me acompanhar junto, e assim a gente vai crescendo. Eu vou dar um exemplo meu, quando eu comecei a aprender na estética avançada, porque eu já tinha bastante experiência na área de peelings e na área de cosmetologia. Eu vivencio peelings desde 2010, mais ou menos, que eu trabalho com peelings, 2009 a 2010. Quando eu fui para a área da estética avançada, uma pessoa que me ajudou muito hoje, eu tenho muita honra de falar e estar aqui com ela, a Marina, né? A Marina abriu o consultório dela para fazer o primeiro atendimento digitável. Então, assim, encaminha comigo e é isso. Outra coisa que eu quero falar para vocês é isso. Parcerias inteligentes, né? Que acreditam no mesmo mecanismo que você também acredita. Assim a gente consegue ser mais forte. Juntos, nós, na estética, nós somos mais fortes. Compensa um andar do lado do outro do que tentar puxar o tapete pro outro cair. É verdade. Essa parceria, ela tem que existir. Eu falo que entre, não só na mesma classe, mas entre as classes também. Ela com certeza tem que existir. Bom, depois dessa aula maravilhosa, a gente vai entrar um pouquinho agora nos peelings. Doutoras, fala um pouquinho pra gente sobre o peeling, mecanismo de ação, desmistifica um pouco, assim. Muita gente acha que sabe, muita gente tem medo. Conta um pouquinho pra gente o mecanismo de ação, o que ele faz nas camadas da pele, eu quero saber como é que funciona. Ótimo, vamos lá. Primeira coisa que eu vou começar a falar com vocês aqui. Peelings, a pessoa já pensa assim, eu quero arrancar o couro da minha pele inteiro. Cair a cara. Cair a cara no chão. Né? Hoje, gente, a gente tem várias classes de peelings. A gente tem peelings enzimáticos, a gente tem os peelings que têm caráter de hidratação, né? A gente tem os peelings, sim, de caráter esfoliativo, mas hoje a gente tem vários peelings que não são inflamatórios, que conseguem entregar o resultado até melhor que o inflamatório. Porque a gente, vamos falar aqui um pouco da fisiologia mesmo da célula. A gente já entra para dentro de fisiologia celular. Quando a gente se fala de um peeling para tratar uma melasma, que com certeza é o que a gente mais se preocupa em consultório, eu falo isso porque eu atendo todos os dias, eu estou em consultório todos os dias, a pessoa já pensa assim, eu quero tirar essa pele velha e vir uma pele nova. Por quê? Porque isso é o conceito mesmo. O conceito peeling vem do peel, né? Que é retirar o velho e vir o novo. Só que hoje a gente tem mecanismos muito inteligentes e interessantes de se tratar sem inflamar muito a pele e a gente consegue um resultado legal. Mas doutora Fernanda, por que você não gosta de inflamar uma pele? Gente, o melanócito, vamos falar aqui de célula, é uma célula de origem neural, ela é extremamente sensível e ela responde a tudo em que a gente faz com ela. Então, quando eu coloco um peeling que tem um caráter muito esfoliativo ou um caráter cáustico, por exemplo, a gente ativa o queratinócito. O queratinócito é uma célula fofoqueira que vai lá e conta com o melanócito que ele tem que produzir pigmento para proteger aquela célula em que teve ali uma lesão. E aí a gente começa a ter uma produção exagerada de melanina pós-procedimento, que é o famoso efeito rebote. Por quê? Porque foi lá, cutucou aquela célula, foi lá, passou aquele peeling teve contato com quem? Com a queratina, que as primeiras camadas da pele são queratinas em diferentes fases, né? Diferentes formas. O melanócito está ali na camada basal. E ela vai lá, corre contra aquela célula, fala, oi, vou ter que pigmentar, produz pigmento. Por quê? Porque o pigmento e o melanócito é uma célula de defesa, e é uma célula que nos protege. O que ele faz? Qual é a principal função dele? É proteger o DNA da célula, para que não tenha alteração daquele material genético, porque aquela pele vai estar sensível.
Então, aquela pele vai estar recebendo um monte de radiações, por mais que esteja passando filtro solar, ele começa a pigmentar aquela região para proteger o núcleo do DNA da célula, para não ter alteração celular ali naquele material genético tão precioso. E com isso, a gente começa a entender hoje em dia em que nós necessitamos de peelings. Caráter pode ser agressivo? Pode, mas depois de um preparo de pele, depois de fazer ter muita cautela para que nós não tenhamos efeito rebote, tá? Então é isso que eu quero passar e deixar muito claro para vocês. Antigamente a gente tratava melasma com peelings extremamente esfoliativos, cáusticos. Hoje, a gente atende em consultório, na hora que eu olho no rosto do paciente, que eu vejo aquele rosto todo manchado, eu falo, e aquela mancha na derme, aquela mancha profunda, porque teve um rompimento da camada basal mesmo, da função barreira da pele, né? Estava extremamente danificada, e aqueles dendríticos do melanócito, em vez de subir, produzir pigmento e depositar na epiderme, ele desce e deposita na derme. Então, são os melasmas dérmicos, são os melasmas mais difíceis de serem tratados. Por quê? Porque foi proveniente de uma inflamação crônica muito grande que ocorreu ali naquela pele. Eu falo bastante, gente, mas é uma começou a falar de peeling, foi parar em melasma. Meu Deus, aí ó, chega a me dar um negócio aqui. A gente tem peelings que a gente consegue tratar praticamente todas as funções estéticas. Não só facial, mas como corporal também, né? Hoje a gente tem peelings que tratam celulite, estrias, né? E eu tenho resultados muito interessantes usando, junto com a suplementação e junto com os ativos e home care, resultados muito satisfatórios, resultados muito interessantes. Mas nós temos que ser inteligentes na hora de nós podermos executarmos esses ácidos em consultório. Puxando a sardinha aqui um pouco pro meu lado, né? Peelings em fototipo alto. Ai. Doutora Marina, me conta. Me conta. Me conta. Aí você está falando de qual inestética? O que você gostaria, doutora, de tratar na sua pele? Deixa eu ver, o que a gente pode te oferecer? Qual que é a sua queixa? A gente precisa entender que um fototipo alto, primeiro é igual a doutora Fernanda disse, nós precisamos de entender que esse peeling ele não vai ficar ali no extrato córneo, ele vai passar. E o melanócito está na junção derme-epidérmica, então no meio ali, naquele finzinho ali da camada do extrato córneo, na camada basal, tá o bonitinho lá. Então, qualquer agressão, qualquer inflamação, qualquer estímulo, ele vai fazer o que ele foi chamado para fazer. Ele tá ali só para isso, né? Que é o grande motivo da gente bronzear. A gente bronzeia por quê? Porque é defesa da pele. Tomei sol, o fofoqueiro do queratinócito que tá na camada externa, para cada um melanócito, eu tenho quase 30 queratinócitos, então é muito difícil do melanócito não ouvir o grito desse queratinócito. São 30 na cabeça dele gritando, falando pinta, 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 socorro, socorro. Então, ele vai mesmo, como a doutora Fernanda disse, ele vai pigmentar ali, ele vai, se a gente vê na lâmina histológica, ele vai no núcleo ali do queratinócito, é onde aí ele deposita o pigmento para justamente proteger o DNA celular contra o câncer de pele, que é algo mais difícil de acontecer em fototipos mais altos. Por isso que a sua melanina, que a gente chama de eumelanina, que é uma melanina mais, a gente fala que é uma melanina marrom, uma melanina preta, diferente de uma melanina, uma fel, que é uma melanina de um fototipo mais claro, né, que ela é aquela melanina amarela, menos escura, é diferente. Rico, né, né? Então, o que acontece? Na sua pele, a gente pode tratar peelings não inflamatórios, peelings hidratantes, peelings antioxidantes, como por exemplo, eu amo de paixão o peeling de gluconolactona, é uma demanda boa. A gente pode usar um peeling de mandélico na sua pele, que é uma boa pedida, um lipofílico, com pH, é óbvio, nós vamos selecionar qual é o pH, qual é a concentração, tudo isso. Quando a gente fala em peelings, eu posso usar um glicólico e ele ser inofensivo, porque o que vai demandar vai ser, eu que vou determinar isso. Qual é o pH que eu vou escolher, qual é a concentração que eu vou escolher,
qual que vai ser o meu olhar ali, quanto tempo eu vou deixar, enfim. Então, cada peeling tem as suas características. Na sua pele, utilizaria com certeza somente peelings aí, que hoje, somente não, porque hoje, por exemplo, para tratar melasma, eu trabalho basicamente com mandélico, com pH um pouquinho mais elevado, né, com concentração também, uma concentração tranquila, gluconolactona, e tá tudo certo. Porque o que a gente precisa é realmente só ali melhorar o turnover, a troca, a renovação celular. Lembrando, né, a gente às vezes tem um conceito, eu acredito que hoje já não tem mais aluno assim, tá? Eu imagino, porque na nossa época era assim, eu acho que hoje a informação é muito diferente, os cursos são diferentes. Mas existe esse conceito de tipo, tô com melasma, mas o paciente pensa assim, vou tirar essa pele que tá preta e vai vir uma pele nova, é isso que eu quero. Eu quero um que tira a pele todinha, porque eu quero a pele nova. E é aí que entra o nosso papel. Eu falo isso porque eu acredito que eu tô falando para muito estudante. Então, o nosso papel é desenhar. Eu, particularmente, tenho uma mesa no meu consultório de laca que eu desenho, literalmente desenho para o paciente e mostro para ele que o melanócito hiperreativo, ele vai subir, ele vai hiperpigmentar. Porque se eu não tratar o gatilho, que é a causa daquele melasma, quando cair a cara dela, o melanócito continua bonitão lá trabalhando, ele não vai parar de trabalhar. Então, a pele nova que vai subir, ela vai subir também hiperpigmentada. Então, quando a gente fala aí, a gente saiu dos peelings e voltando ao melasma, porque melasma é uma nuance muito grande, não tem como hoje também. Hoje eu tenho um questionário para tratar melasma, que eles são 8 páginas. O meu paciente tem que responder 8 páginas de um questionário. Minha avaliação hoje, minha consulta para melasma, ela dura 2 horas. Porque eu preciso saber tudo da vida desse paciente. Eu preciso saber até se ela tem problema no casamento dela. Porque se ela tiver problema no casamento dela, ela vai ter um problema. E eu tenho que saber qual que é o gatilho da minha paciente. Talvez é um cortisol aumentado. Se a gente for lá no ciclo da melanogênese, a gente vai encontrar lá CTH via cortisol. E a gente vai disparar ali essa melanogênese. Então, preciso, mais uma vez falando, qualquer inestética eu vou na causa, eu vou no gatilho. Eu não vou na consequência. Qual é a consequência? O melasma. Qual é a causa? É um sono de má qualidade, porque esse paciente ele tem uma má produção de melatonina, que consequentemente ele tem uma alta de cortisol, e isso estimula ali o ciclo de melanogênese. Esse paciente tem uma alimentação muito ruim, muito inflamatória, porque melasma é inflamação, aí ele come muito açúcar, a pele dele é muito glicada, ele é muito oxidado, junta com o fígado dele com uma incapacidade imensa de detoxificação, e aí eu tô achando, e ele tá achando que ele vai resolver o problema dele com peeling, com Lavian, que virou moda. Venha fazer um Lavian. Ô, gente, me perdoa, que preguiça que eu tenho. Fazer Lavian como ação primária para melasma, por favor, uma pele que ela não foi gerenciada, uma pele que ela não tem. Quando eu falo em melasma, eu preciso de uma barreira cutânea pronta. O que é isso? Uma barreira que ela está íntegra, ela não tem perda de água transepidermal, uma barreira que ela tem lipídio. Só para a gente entender, queratinócito, tijolo, cimento no meio. Esse cimento é a camada lamelar, que o peeling vai vir aqui, vai destruir ela. Se eu não fizer uma reposição, se eu não tiver essa percepção, o que está aqui embaixo? A água voou. Foi embora. Esse paciente, toda vez que eu faço um peeling, a gente precisa ter essa consciência. É um peeling só inflamatório, é uma gluconolactona. Não é tão inofensivo assim. Porque a partir do momento que eu coloquei, ele abriu a camada lamelar. Abriu a camada lamelar, eu tenho uma desconstrução de barreira. Eu preciso reconstruir, porque aquela pele, a partir daquele momento, ela entrou no estado de atopia. E se eu não corrigir, esse paciente pode ter uma dermatite, ele pode ter acne, ele pode ter melasma de rebote, ele pode ter um monte de coisas. Então, é a fisiologia que nós precisamos de entender para a gente buscar o gatilho, a causa, mais uma vez, para a gente conseguir tratar a consequência, que é a própria inestética. Às vezes, gente, são vários gatilhos, tá? Não só um. Quem desce melasma fosse um gatilho, né? O sonho de todo mundo, que aí a gente usava o fármaco específico para bloquear. Mas voltando um pouquinho aqui, é porque a prova que te peeling fica doidinha, né? Começa a falar e o coração até acelera. Não, nossas perguntas aqui, né? Mas é bom assim, já tô na aula aqui. Não, tá perdendo muito. Então, assim, falando um pouco de fototipo alto, voltando aqui, é porque a maior diferença que existe uma pele mais clara de uma pele mais escura
não é a quantidade de melanócitos, não é a quantidade desses, é a atividade dessas células. Então, a atividade de uma pele do fototipo alto, de uma pele mais escura, é muito maior do que a atividade de uma pele do fototipo claro. Então, quando você vai pensar em fototipo alto, você tem que ter cautela até fazer uma limpeza de pele. Porque o risco da gente hiperpigmentar essa pele por causa da atividade desse melanócito é muito grande. Então, assim, hoje a gente tem os peelings, igual a doutora Marina falou, seguros no fototipo alto. Eu falo que o ácido mandélico, ele é bem purão mesmo. Por quê? Porque ele tem um alto peso molecular. Então, a gente vai lá na fisicoquímica. Quando a gente tem um alto peso molecular, automaticamente a gente tem uma baixa permeação ou uma permeação mais degradada. Então, a gente consegue fazer todo acompanhamento desse raciocínio, né? Do peeling na pele do paciente seguro. Então, é um peeling seguro para fototipo alto, é um peeling seguro para fototipos na região íntima também, então a região mais sensível. Então, é isso. É só isso que eu queria complementar. Perfeito. Tem uma massa, né, que os pacientes falam, né? Se não descamar é porque não funcionou. Isso aí a gente estuda todos os dias. Mas cabe nós, profissionais, né? Orientar, ter autonomia do assunto, autoridade do assunto. Porque quando o cliente conversa com você, você faz igual a Marina mesmo, mas realmente, ó, atento lá, gente. A gente pega o canetão e desenha lá. Eu tenho essa mesa, mas eu tenho os papéis lá que eu desenho mesmo. E o paciente sai de lá falando, acabei de sair de uma aula, não sou da área, porém eu estou entendendo. Porque quando o paciente entende o que está causando ou os gatilhos em que está fazendo ele ter aquela disfunção, tudo é melhor para você como profissional. Porque, por exemplo, o excesso de açúcar está causando aquela acne exagerada nele, né? Que o paciente tem uma acne ativa enorme. E aí a gente tem que entender, olha, diminui, não come açúcar, mas come pão, muito pão branco, né? Só come macarrão na janta, por exemplo, claro que vai desencadear. Então, assim, você explica, você vai para a fisiologia, você vai para a bioquímica, você tem autoridade no assunto, com certeza. Você vai ter pacientes com você, andando com vocês ali por um tempo longo e tendo resultado. E ele sabe que não depende também só de nós profissionais. Porque, gente, é ótimo quando tudo na estética depender só de nós. Nós seríamos 100% de sucesso, porque quem que queria errar? Só que depende de vários fatores. Inclusive fatores endógenos, exógenos, intrínsecos e extrínsecos. Né? Existem muitos fatores envolvendo. Você pode executar 100% correto. Se o seu paciente não contribuir, esquece. Não vai poder estar 100% com você. E o detalhe, né, doutora Fernanda, aí que foi feita a pergunta em cima da questão de, se não descamar não vai funcionar. Quem te diz que não descama? Primeira coisa que eu falo para o meu paciente, ele descama a nível celular. Eu não preciso ver. Principalmente quando é melasma, que já é de fundo inflamatório, a descamação é uma outra lesão. Eu não posso colocar uma lesão em cima de um processo inflamatório. Então, é questão de bom senso e levar o paciente a raciocinar. E a gente, como profissional, também raciocinar, porque muitas vezes a gente fala, eu quero acelerar o processo, que eu tô com pressa, essa paciente tá me cobrando resultado, o casamento do filho dela é mês que vem. Aí você dessa pressa, querendo entregar um resultado, aí faz uma bobagem por conta disso daí. Então, a gente precisa explicar que é gradativo, porque o que eu vou fazer no melasma com peeling? Eu vou, na verdade, normalizar o turnover, que é a troca celular. Porque no melasma, essa troca, ela tá atrapalhada, ela tá reduzida. Então, eu vou colocar isso ali para descamar sim. O senhor, olha, a senhora não tá vendo, mas está descamando, tá bom? Então, é por isso que eu vou passar esse produto para a senhora e eu passo tudo escrito, o meu paciente assina, eu mando vias e vias e vias, como que ele vai usar o do dia ou da noite. E assim, não é assim, o senhor passa, não. Tal coisa você vai colocar pontual com um cotonete assim, assim. Tal coisa você vai usar um dia sim, um dia não. Tal coisa você vai usar assim, assim, assim. Ele tem que entender. Porque como a doutora Fernanda disse, grande parte da responsabilidade é do paciente. Porém, isso é muito sério, nós não podemos negligenciar a nossa parte e jogar a responsabilidade porque ele não fez direito. Porque ele vai fazer o que eu ensinar.
e eu mando escrito para ele tudo o que ele vai fazer e eu deixo o meu WhatsApp disponível para ele, porque se ele é indesculpável, porque ele tem o meu contato, ele pode me perguntar, então, mas eu instruir o meu paciente, porque ele não sabe, quem sabe sou eu. Ele vai fazer o que eu mandar. Agora, se ele não fizer exatamente, e a gente vai saber. É o paciente chegar, a gente sabe. Por quê? Porque eu questiono, eu falo, mas você usou que jeito do dia? Aí ele pega e fala assim, eu tenho que olhar lá. Não, se ele falar, eu tenho que olhar lá, ele não sabe. Tem 15 dias que ele está usando, ele não sabe como é que ele usa. Marina, eu tenho que olhar lá, como é que você anotou? Não, é conversa. Então, a gente vai saber. Ele chega lá, o melasma não regrediu com 15 dias pós-procedimento, não regrediu nada, não teve nenhuma melhora. Tá. E a alimentação, dona menina, como é que tá? A senhora procurou a nutricionista, a senhora... eu dei uma melhorada. Não vai funcionar. Porque se o gatilho dela é esse, se não tratar, a gente tá dando tiro no escuro. Então é isso, melasma, que a gente entrou aqui no assunto muito, né? E ele é muito complexo mesmo. Ele é uma nuance de... A gente precisa ter conhecimento e muita paciência e o paciente ter muita disciplina para a gente conseguir realmente um resultado satisfatório. Existem peelings, gente, falando aqui mais da parte fisicoquímica, né? Que, por exemplo, ele não rompe as pontes de hidrogênio entre os queratinócitos. Eles fazem a dissolução da queratina. Então, por exemplo, um peeling enzimático, ele tem a capacidade de fazer a dissolução. Ela derrete na hora. Só que ele não forma flocos, igual quando a gente Ele vê a não pele normaliza turnover. Isso. Então, a gente consegue ter resultados muito satisfatórios, anti-inflamatórios, melhora a qualidade da pele do paciente sem ter nenhum tipo de descamação. Mas cabe à autoridade sua, nosso, né, o domínio para com que ele entenda. A próxima pergunta seria exatamente o que vocês acabaram de responder. Eu vou falar um pouquinho. Conversa demais. Conversa demais. Quais medidas seriam implementadas para garantir a segurança desse paciente durante o procedimento de peeling? E, especificamente, considerando a possibilidade de complicação, intercorrência. Se for para melasma, não tem complicação. Não tem intercorrência, porque eu não trabalho com peeling inflamatório. Não vou ter problema. É óbvio que pode ter intercorrência, sim. Vou trabalhar com gluco, vou fazer ali... A gente nunca coloca um gluco direto, né? A gente prepara, a gente faz um lipofílico, tira ali, limpa, prepara para poder colocar gluco depois. Posso ter uma intercorrência gravíssima, porque quando o meu paciente chega, eu preciso ver se aquela pele não está em estado de atopia. Porque se aquela pele estiver em estado de atopia, como que eu vou ter essa percepção? Tá vermelha? Tá ardida? Tá descamando? Tudo isso é sinal de atopia. Tá acneica? Peraí, não, esse negócio tá errado. Eu visualizei uma pele em estado de atopia, não vou entrar com gluco. Não tem porquê. Eu vou fazer o quê nessa pele? Eu vou reconstruir barreira. Porque ele está tendo perda de água transepidermal, essa pele está em estado de atopia, por isso que ela está pedindo socorro. E aí é onde a gente consegue perceber que a flora, que em muitos momentos, a acne, isso é muito sério que eu vou falar aqui, né? Tem que ter maturidade para ouvir, mas em muitos momentos a acne vai ser um sintoma, por exemplo, né, de uma atopia de pele. Então a gente precisa avaliar isso e não é também para gerar na cabeça de quem tá assistindo, às vezes é novo, falar, ai meu Deus, esse negócio vai ser difícil, mas não, é simples. Você vai olhar, você vai, avaliar aquela pele, falar, tá diferente da semana passada, ou tá pior, ou então tá igual, não tá na hora. O que eu vou fazer? Um procedimento de reconstrução de barreira, vou repor ali o lipídio essencial daquela pele, eu vou evitar que ela tenha mais perda, eu vou repor microbiota daquela pele, eu vou mandar esse paciente para casa, eu vou orientar ele como que ele vai fazer isso em casa, até o dia que ele vai voltar. Se ele voltar com atopia de novo, pode ir lá no gatilho, ele não cessou o gatilho. É o quê? Alimentação? É sono? É estresse? O que é que tá pegando? Tem tanta coisa, gente. Pra você ter noção, hoje a gente sabe que uma atividade física intensa que gera aumento de temperatura corporal, ela influencia no melasma. Ela influencia no melasma, não é só o secador, o forno, não, é temperatura corporal interna, temperatura interna. Isso vai alterar. Hoje, agora entra eu na polêmica, meu Deus do céu, vim aqui trazer polêmica, não vim trazer polêmica. Se você aprendeu assim, se você lê os artigos assim, se você esquece, faz do seu jeito. Eu, Marina, não pós-peeling, pós-procedimento, não, jamais, never, nunca, de jeito nenhum, mando meu paciente com um protetor solar para casa.
Ele não vai. Oi? Não vai. Não vai, porque a partir do momento que eu coloco ali, principalmente protetor químico, ele vai ter a absorção química. Pô, eu tô com a pele aberta. Não, mas não foi um peeling só tranquilo. Não, tá descamando. Eu tirei camada lamelar, ele entrou. E eu não vou colocar o meu paciente. Ah, então como é que você faz? Eu faço mais no final da tarde, porque ele não vai se expor. Outra coisa, gente, é esse desespero com o protetor solar, porque a pessoa trabalha num ambiente fechado. Qual é a necessidade de usar um protetor solar num ambiente fechado? Ah, por causa da luz, por causa do computador. Hoje, temos um monte ativo, protetor de luz visível. Por que não utilizá-los? Por que eu vou colocar um protetor químico? Ah, então usa o protetor mineral, porque ele não tem absorção na pele e tá tudo certo. Ótimo! Se você for expor ao sol. Porque aí entra uma outra nuance quando a gente está falando de melasma. O ideal é usar o protetor mineral, para a gente evitar disrupção endócrina, alteração hormonal, que é mais um dos gatilhos ali para melasma. Porém, o protetor mineral, ainda que sem cor, porque a gente sabe que o protetor mineral ele não precisa de cor para proteger da luz visível, diferente do químico que precisa do óxido de ferro. Quando você coloca o paciente ali na luz de UTI com o protetor mineral, que ele acha que ele tá lindo, maravilhoso, que ele passou um sabonete e lavou, tá lá todinho o protetor no rosto dele. Então, para ele remover o protetor mineral, é muito mais difícil do que remover um químico. Quando ele vai remover, o que ele faz? Arraste na pele. Aí, o que eu faço? Eu já tô com uma barreira comprometida, eu faço o quê? Comprometo ainda mais a minha barreira cutânea. Então, tem que ter o quê? Bom senso, não tem regra. É bom senso. Quem é o meu paciente? Em que momento ele está? É isso que eu tenho que ter, é isso que eu tenho que enxergar no meu paciente. A partir do momento que a gente adquire esse olhar, aí as coisas melhoram. Aí as coisas vão caminhando para o lugar que a gente quer. Mas, em relação à intercorrência, tem muitos, porque as pessoas não respeitam tudo que a Marina falou, né? Os grandes profissionais, eles querem mesmo pegar a receitinha lá na internet, peeling que fulano fez, extremamente, limpou, peeling de fenol, vamos falar a parte polêmica, e gera mesmo, e dá intercorrência mesmo, gera problema mesmo. Não vou repetir o que a dona Marina Barra acabou de falar, porque é justamente por causa disso, por não respeitar tudo isso, todas essas colocações que ela colocou, que gera tanta intercorrência. Tem muita intercorrência sim de peelings, tá? É isso. Eu jurei que a polêmica era o do vapor de ozônio quente no posto de melasma. Vamos lá. Próxima pergunta. Nossa, gente, que episódio maravilhoso. Eu vou falar aqui mais. Os mestres Eu tô falando sobre peeling de fenol e aí agora a gente vai entrar aí pra polêmica. Sempre no final do nosso episódio a gente fala de polêmica. Vocês gostam de briga? Uma das técnicas mais recentes em relação a peelings mais avançadas, e aí a gente tem o bambambam no mercado, né? Fenolife, fenol atenuado, tem lá a doutora lançou aí, que fazendo maior sucesso, mas tem muita intercorrência. Como que a gente compara eficácia e segurança? Eu acho que muitos profissionais... Ela até respirou fundo aqui, ó. Gente, cabeça sem necessidade. É muito bom, excelente, né? Realmente ele consegue tirar uma memória até celular, memória do processo de envelhecimento da pele. Ele tira tudo, então ele tira a primeira, a segunda camada, ele chega na derme profunda, toda a história, ela toda ruga, toda prega, vamos falar assim, vai embora. Só que eu acho que isso cabe a médico. Eu, Fernanda, manipulo fenol, entendo. Eu faço, sou professora de peelings, coloco aqui, ó, meu rosto, dou aula de peelings no Brasil inteiro, não faço fenol. Por quê? Porque é mais intercorrência do que sucesso, tá? Quando Ninguém mostra. Ninguém mostra o insucesso, só o ninguém sucesso. mostra. Então, Só os cases. quando a gente fala assim, gente, eu pego assim, o paciente tem fototipo 1, 2, até 3, beleza. Mas quando a gente passa o 3 em diante, já tem assim, um risco de dar errado muito grande. E além de tudo, não é só isso. O fenol, o ácido fenólico, ele tem a capacidade de ser absorvido pelo organismo. E aí, o que acontece? As pessoas esquecem disso. Tem que ter um controle, tá? Um controle do fígado, né, Marina? Um controle O risco do de parada coração, cardiorrespiratória. risco Tem que ser feito em cardiorrespiratório. centro cirúrgico. Isso, gente, dói pra
O paciente não pode, se não me engano, porque é um procedimento que eu não faço, então eu não tenho autoridade para falar, mas já li muito a respeito, mas se não me engano, são 30 dias que o paciente ele fica assim, Com a máscara, e né? ele fica em quarto escuro, nem é máscara, é num quarto escuro, que ele não, ele não pode se expor de maneira nenhuma luz. Então, assim, é um pós bem, se o nosso peelingzinho, que aí agora virou um peelingzinho, né, e não inflamatório, uma gluconolactona, uma molécula desse tamanho, Bora né, começar. a gente já fala aí de tomar um cuidado, agora imagina como que é o pós-procedimento de um fenol. É igual, eu concordo com você, que é um peeling médico e que a gente não tem, ainda mais o pessoal faz full face, que às vezes existe, que é feito só nessa parte. É assim, gente, é incrível, mas o profissional habilitado para fazer aquilo, né? Porque tem que fazer o uso de antibióticos, fazer um controle maior, e nós não temos essa autoridade em fazer. Agora, o que aconteceu? O mercado criou o fenolite, né, Fernando? Ele criou o fenolite, fenol atenuado, que pegou aquele fenol que era 88 e baixou a concentração dele a 30, 35%. Só que a pessoa esquece que a característica físico-química do ácido é a mesma, né? E eu tenho acompanhado muitos resultados de hipocromia, acromia, né? Morte ali do melanócito e nunca mais pigmenta. Então, principalmente ao redor do ósseo, estou pegando muito caso. Só que isso a Globo não mostra, gente. Isso não mostra, a verdade é essa, né? Então, é algo que é muito bom, é excelente. Inclusive, eu até chamou você no meu consultório, uma cicatriz de acne muito profunda. Eu falei pra ele, você é um paciente de peeling de fenol. Você faz? Não, procura um médico que faça. Porque você tem que fazer um fenol profundo para retirar isso daí. E vale a pena, eu acho que vale a pena você investir. Então, eu acho que no lugar certo, com a pessoa correta, com todo o controle, né, ali é interessante. Mas para que nós, da área de saúde estética, podemos mexer com tanta coisa, vou mexer com peeling de fenol? Eu respeito quem mexe. Eu não mexo, tá? Pode ser que um dia eu mude a minha opinião. Posso, eu estudo bastante peeling, gosto muito, estudo por amor. Não estudo para decorar, para fazer uma prova, né? Eu estudo porque realmente é uma paixão. Eu estudo peelings por amor, gente. Eu passo horas. Tem hora que dá 3 horas da manhã, meu marido fala, ô, bora, filha, tem que dormir, né? Mas é porque o assunto é muito interessante para mim. Eu acho interessante, me envolve. Mas é isso, eu tenho muita cautela. E eu acho que o sucesso nosso está aí. E aí, meninas? Então, né? Gente, vocês viram, no último episódio nós falamos que na estética a gente tem sempre que estudar. Com esse assunto de gerenciamento de pele e peeling, você tem que estudar assim, triplicado, entendeu? Porque é muito mecanismo de ação, muita fisiologia, muito produto no mercado. Muito produto no mercado. Vocês chegaram a falar sobre os tipos de peeling. Eu queria que vocês dessem exemplos. Um peeling de hidratação, peeling inflamatório, enzimático mais tranquilo. Para esse povo que está começando as formigas, como a Marina diz. Um peeling formiga, gente, mas não é Eu novo. vou falar, ou a Marina fala e eu falo o nome. A gente vai falar. Vamos brincando aqui. Gosta disso. Então, vamos Aqui, daquela assim, ó, anti-inflamatório. vamos. A Marina fala um inflamatório. Fala aí, Marina. Gluconolactona. A gluconolactona, que é um polidroxácido, tá? Anotem, gente. Ele tem uma classe, um polidroxácido, que tem um peso molecular alto, uma molécula grande, né? E ele melhora muito a função barreira da pele. Ele consegue fazer tudo aquilo que a Marina falou. Ele é um anti-inflamatório, mas ele consegue aumentar isso tudo de novo e acelerar, né, essa renovação celular, que quando a pele está com alguma deficiência, ela não ocorre de uma maneira como deveria ocorrer. Ou o próprio processo de envelhecimento. Quando nós vamos envelhecendo, a nossa pele vai renovando de uma maneira mais devagar. A nossa célula já não trabalha da maneira em que ela trabalha quando um indivíduo tem 20 anos, 18 anos, 15 anos, né? Vamos falar um pouco, assim, um peeling muito seguro para fototipos altos, que eu já falei. Purinho é o peeling de ácido mandélico, tá? Em dosagem, a gente trabalha com 15, 20, 25, até 30%, eu acho super seguro, por ter um alto peso molecular. Ele é da classe alfa-hidroxácido e todo alfa-hidroxácido necessita neutralizar. Né? Eu tenho farmácia, às vezes o profissional tem contato comigo assim e fala assim, doutora, você manda fazer para mim um ácido mandélico
E eu quero um ácido tricloracético também, um peeling de ata, mas eu quero solução bicarbonatada, tá? Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Entrou, nunca O mais ata, sai. ele é um cetoácido, ele não precisa ser neutralizado. Ele tem uma característica fisicoquímica cáustica. Quando ele entra em contato com a pele, ele ocorre, ele faz. Depois que ele fez um trouxa ali, uma coagulação daquela característica, Só para nessa hora. esquece. Você pode passar a solução bicarbonatada, babosa, se você quiser, que não vai voltar, né? Então, um peeling seguro para fototipos altos, a gente tem o ácido mandélico, gosto dele, coringão. Um peeling para rejuvenescimento, conhecido, né, como os lasers dos peelings, é o ácido pirúvico, um peeling seguro, legal, tanto para melasma, quanto a parte acneica, que ele é um peeling lipofílico, tem afinidade por gordura mesmo, e também ele aumenta muito a MEC, a matriz extracelular. Tá? O ácido pirúvico é excelente, ele é maravilhoso, é o meu queridinho também, igual da Marina, é o grupo, eu gosto muito do pirúvico, por não ter uma destruição mesmo, ele não ocorreu um processo inflamatório muito grande na pele, e a gente consegue melhorar o vício daquela pele, o brilho, instantaneamente. Um outro peeling que também é bastante utilizado, coringão e IOA, o peeling de ácido retinóico. Nós temos que ter cuidado, porque o peeling de ácido retinóico é realmente... o ácido retinóico ele tem uma característica fisicoquímica muito interessante, porque ele é o único ácido que tem receptor específico dentro da célula. Ele é o único ácido que ele cliva, ele faz uma chave de fechadura com a nossa célula para ativar a produção de renovação celular. Né? Ele é o colagênese. É indiscutível. Ele é indiscutível e ele é insubstituível. Só que eu falo, né, para ter, assim, saber usar e manusear ele, que ele é um... Ele é um peeling que a gente considera, assim, a gente chama de um peeling quente. Ele é um peeling altamente inflamatório. Mas ele, o salicílico, são peelings altamente inflamatórios, assim, peelings quentes. Então, melasma já é quente, pensa assim. E aí eu não vou colocar um peeling quente. Mas a gente vê artigos que ácido retinóico é padrão ouro para tratar melasma. Tá bom, em que momento? Aí eu preciso saber em que momento que essa pele tá pronta para fazer isso, para receber. É igual aí, olha a gente voltando no melasma, né? Mas é igual que a gente vai caminhando ali, chega uma hora que gluconolactona, que o mandélico, não vai mais. Por quê? Porque como a doutora Fernanda falou lá atrás, a gente vai ter melasma de característica dérmica, que é aquele melasma, como que eu vou saber? É muito fácil saber, às vezes você não tem a lâmpada de Wood, mas você tem o conhecimento. Você vai olhar, é aquele melasma que você pergunta desde ele é cor café com leite, mas é aquela coisa assim, quantos anos que ele tá aí? Ah, tem 10 anos que eu tenho esse melasma. É dérmico, né? E aí ele tem, você abre ele assim, ó, você vai ver dentro dele, você vai ver as telangiectase, às vezes os vasinhos, porque ele é de caráter vascular, ele é de fundo vascular. Por que a gente usa ácido tranexâmico? Não tem como a gente falar em tratar melasma sem ácido tranexâmico. Porque é ele que desativa, na verdade, é ele que vai na via de plasmina, que é a via, né, vascular, endotelial. Para o melasma dérmico não tem outra forma. O PNGF, o fator de crescimento Exatamente. Vascular, de lá e bloquear esse fator de crescimento, né, que cliva a plasmina, que cliva toda a cascata da melanogênese. E é isso, gente. Se eu for falar que o peeling para melasma é impossível, porque realmente é uma associação, né, em que a gente faz a associação de vários peelings, de luz, né, o uso de terapia, comprimento de onda específico para tratar também melasma. A gente tem resultados bem legais com isso. E, além de tudo, eu não posso deixar de falar aqui nesse podcast com vocês a respeito de antioxidantes via oral para tratar melasma. Nem sei se vocês vão me perguntar isso, mas não tem como. Eu sei que a gente está caminhando para o fim. A gente não falar disso. É impossível, tá? Por quê? Porque os antioxidantes bloqueiam a nossa espécie ativa de oxigênio. E quando a gente pensa em bloqueio de espécie ativa de oxigênio, a gente pensa principalmente... Gente, não tem formação de pigmento, de elmelanina, nem de ferromelanina se tiver oxigênio. Oxigênio com melasma. A produção de pigmento é oxigênio dependente, é cobre dependente. Então a gente tem que ir lá, bloquear a ação do cobre, bloquear a ação do oxigênio. Possivelmente a gente vai ter um resultado, né, muito interessante. Além de tudo, a gente evita, né,
várias doenças quando a gente faz o uso de antioxidantes e diminui o processo de envelhecimento, porque a espécie ativa de oxigênio, em que aumenta a produção das metaloproteínas de matriz, que degradam colágeno do tipo 1 e do colágeno tipo 3, são colágenos de sustentação, colágeno beleza, né? E eles também aumentam a produção de elastose, que degrada a produção de elastina. Reduz a elastose, né? Reduz a elastose. Reduz Vocês a elastose. falaram de antioxidante, olha por exemplo, e os colágenos de oral? Não, Você falando de elastose solar, os estudos mostram que entre 83% e 93%, eu acho que são esses dados mesmo, do melasma está associado à elastose solar. Aí a gente para telômero, aí a gente já entra numa o outra negócio área esticando. grande, que a gente pode ficar umas 5 horas falando com vocês que a gente não aborda nem 10%. Genético molecular. Aí a gente vai para outra que eu sou apaixonada também, tá? Em relação ao colágeno, é a mesma coisa. Eu gosto de dar um exemplo em sala de aula que os alunos acham bem interessante. Adianta você tomar BCA e não fazer um estímulo? Eu quero ficar bem gata, bem gostosa agora. Então eu vou tomar meu BCA todo dia para esperar minha bunda e minha perna crescer. Vai acontecer? Não. Quem dera se isso acontecesse, né? Então a gente tem que ir para academia para a gente poder tomar um BCA whey protein e isso converter em músculo, certo? Então, quando a gente pensa em suplementação de colágeno, bem legal, principalmente a molécula verisol, que é um peptídeo de colágeno bioativo, que é um colágeno já que tem uma alta absorção, assim, de ácidos, né? Que a gente tem que tomar 2,5 gramas para a gente conseguir fazer a função dele no organismo, eu tenho que fazer um estímulo. É muito importante fazer um estímulo para a gente ficar tomando colágeno a vida toda, sem ter estímulo. Todos os estudos que eu já li, né? Nossa, que não é muito tão interessante. Vai falando assim de colágeno, a gente vai puxando uma coisa, um leque daqui, um leque dali, uma coisa que a gente vai lembrando. Uma colega um dia falou comigo assim que tinha uma paciente que ela fez bioestimulador, fio, tanta coisa para estimular colágeno nessa paciente. Essa colega foi eu, gente. E aí que nada, né? Nada tava, nada. E a paciente tranquila, ela é paciente mesmo, né? Mas ela queria, claro, entregar o resultado, porque a gente, enquanto profissional, a gente se frustra muito quando a gente não consegue, principalmente quando o paciente está investindo. E aí uma dica muito bacana, isso, gente, nenhum curso me ensinou, tá? E isso foi realmente assim que eu falei, meu Deus, porque é tão simples alguém explicar isso e não explica pra gente. Um paciente, por exemplo, que ele tem uma baixa produção de ácido clorídrico no estômago, como que eu vou saber que o meu paciente tem isso? Existem sintomas. Por isso que eu falo de um rastreio metabólico que a gente faz, que esse rastreio a gente consegue identificar sintomas, né? Estufamento abdominal, gases, refluxo, porque a gente sabe que muita gente, às vezes, por exemplo, refluxo, o que é? Se você tem baixa produção de ácido clorídrico no seu estômago, a sua válvula, nem a pilórica, nenhuma das suas válvulas, elas vedam, elas ficam abertas. Porque o ácido, o pH do seu estômago, ele tá alto. Então, quer dizer, ele tá mais alcalino do que ele deveria. Só que quando ele sobe, ele queima, porque ele tá pouco ácido pro estômago, mas para ele subir, ele tá muito ácido. Mas voltando na questão do colágeno relacionada a isso, a gente precisa de entender que se eu não compreender essa questão de um gastrointestinal do meu paciente preservado, dificilmente eu vou conseguir um bom tratamento eficaz de flacidez. Por quê? Porque eu preciso desse gastrointestinal, eu preciso desse ácido clorídrico. Por quê? Porque quando você ingere a proteína, ela não é absorvida proteína, é como se fosse um colarzão ali de pérolas, mas ela vai para o intestino, ela vai ser fragmentada em aminoácidos para ela ser absorvida em forma de aminoácido. E aí que a gente vai ter ali, né, o substrato para a produção de colágeno. Então, é dessa premissa, eu só voltei aqui porque eu achei interessante que eu lembrei falando do colágeno. Então, às vezes, a gente martela, poxa, essa paciente aqui, ela tem um fototipo baixo, ela é uma paciente que tem linhas finas, ela é uma paciente que quer rejuvenescer, ela tá com muita flacidez, ácido retinóico, bioestimulador, pronto, tá resolvido. Aí você frustra, você olha e fala, gente, o que aconteceu com essa mulher? Aí você vai olhar, às vezes ela tem uma hipocloridria.
ela não tem a conversão. Às vezes ela tem uma deficiência nutricional. Às vezes ela tem uma desbiose intestinal e por isso, às vezes ela tem verme, gente, ela tem parasita, ela tem deficiência nutricional, ela não tem substrato para formação de colágeno, só porque ela tem parasita. Então, assim, mas é muito difícil de saber disso. Não, não é muito difícil. É um detalhe, existem rastreios, existem formas de você fazer questionários. Gente, uma dica importantíssima. Eu estou desenvolvendo agora, tentando fazer, mas assim, um rastreio único, porque não tem como você fazer, um rastreio para melasma. É óbvio que tem perguntas que vão mudar. No melasma eu vou perguntar, se eu estou atendendo alguém de fora, eu vou falar qual que é a temperatura média da sua cidade. Eu preciso saber disso. E isso é específico para melasma. Eu preciso perguntar isso para trabalhar. Faz muita atividade física? É. Atividade física intensa ou não faz um yoga? Mas eu falo até mesmo, doutora, em relação a uma pergunta, a um questionário único para as inestéticas. É uma coisinha ou outra que muda. É um detalhe ou outro, mas a gente ter esse rastreio. Então, para quem está começando, é assim, vai aos poucos, mas não desiste, não fica focado só nesse quadrado que eu fiquei por muito tempo assim, até eu precisar e eu ser a minha paciente. E ninguém conseguia resolver meu problema, nem eu mesma. Aí eu cheguei no fim de mim mesma e precisei estudar mais. E aí foi bom, Deus é maravilhoso. Deus sempre acerta. Então, eu tinha que ser essa paciente, porque se fosse uma outra, eu vou falar para vocês, eu não estudaria 10 horas por dia. Não estudaria, mas no meu caso, eu estudaria. Eu estudei. Então, aí a gente vai crescendo. A gente vai crescendo em muita coisa. O que eu falo para mim hoje, e a Fernanda tá aqui, que ela não me deixa mentir, para mim, você perguntar de 0 a 10, qual que você acha que é seu nível de conhecimento? Eu falo 1, 2, assim, sabe? 1,5, 1, 2. Porque quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Mais em crise a gente fica, porque menos a gente sabe. Mas a gente está aqui para complementar. Eu mando para Fernanda, me ajuda aqui. Ela manda para mim, Marina, me ajuda aqui. E a gente, sabe? Eu atendi uma paciente de fora, melasma, uma paciente do interior, online. E aí eu identifiquei o gatilho dela. O gatilho dela era puramente emocional. E eu falei para ela, eu vou continuar batendo na tecla. Claro que a gente tem que trabalhar o skincare, óbvio. Mas eu falei, você vai fazer uma terapia. E eu falei, você não vai gastar dinheiro comigo. Ela saiu de lá da cidade dela, veio para Goiânia, foi no consultório. Eu falei, não vou fazer nada no seu, você vai para terapia. E aí, depois de tanto eu insistir, ela foi fazer. Gente, ela tá fazendo até faculdade depois da terapia. O melasma dela regrediu em 65% só com o uso de skincare, bem programado, bem projetado e terapia. Por quê? Porque ela sanou o gatilho. O dela era esse. Não é que de todo mundo vai ser. O dela era esse. Então, é isso. Estética é isso, é a gente esmiuçando o paciente, virando ele do avesso, porque tem muita coisa que ele mente, mas tem muita coisa que ele omite. E muita coisa que eu esqueço de perguntar. Então, é possível a gente conseguir aí chegar em resultados mais satisfatórios quando a gente toma essa posição de abranger tudo, abraçar tudo que a gente tem como oportunidade ali. Até os amigos. Principalmente o conhecimento dos amigos. Suga aí, os amigos. Não as inimigas. Não os competidores, né? A doutora falou, né, que a doutora se estudou, né? Vou caminhando mais para o final, e voltando, né, do que o André falou, qual o conselho que a doutora Marina daria hoje? A doutora Marina de hoje daria para a doutora Marina de 10 anos atrás? Eita, para de achar que você olha o seu paciente como um todo, verdadeiramente olhe. Eu diria isso para mim. Eu achava que eu olhava o meu paciente como um todo, porque talvez eu sempre fui humana com o meu paciente. Sempre. Eu tenho pacientes que estão comigo desde o início. E muitos estão comigo porque eles falam, o seu diferencial é esse, porque realmente tem essa proximidade, eles têm essa liberdade comigo. Mas isso ainda não é o suficiente. Eu preciso verdadeiramente olhar como um todo para a gente poder ficar feliz todo mundo. Então é isso. Pare de achar que você olha o seu paciente como um todo e verdadeiramente aprenda e olhe. É isso que eu acho que, pelo menos para esse momento, eu diria isso.
E você, doutora Fernanda, o que você diria? Doutora de 10 anos? Eu diria para essa mulher da guerreira, esforçada, né? Porque às vezes a gente não acredita no nosso potencial. Né? Tem dia que eu levanto e falo, cara, isso mesmo, é difícil mexer com pessoas, né? Com gente, não é fácil. Nem mexer com bicho é fácil, mas é muito difícil. E aí, às vezes, chega aquela mensagem assim, você me inspira, né? Continua assim. Então é isso. Eu falo para aquela Fernanda que às vezes ela mesma não acreditava nela. Eu tenho um caminho enorme ainda a ser seguido, né? Com muita humildade, né? Todos os dias eu aprendo, eu falo isso todos os dias. Todos os dias eu aprendo. Eu nunca vou saber tudo, né? Porque nós aprendemos todos os dias, mas é humildade, muito estudo, com muita força, nós conseguimos mudar a vida das pessoas. Né? O meu objetivo na Terra, hoje eu entendo, que é mudar a vida das pessoas através da minha vida, através do meu conhecimento, através do meu trabalho. E que Deus continue me usando para que eu possa, né, fazer isso. Porque não é fácil. As lutas vêm. Aquela Fernanda lá já pensou em desistir muito tempo. Só que essa Fernanda hoje fala, olha, não pode, né? A gente muda a vida de tantos alunos, de tantos pacientes, de tantos amigos, de tantas pessoas que caminham conosco. É isso, não desista de você. Não desista de você, tá combinado? Tá combinado. Não se compare, né? E Eu acho não que se compare. é muito isso. As pessoas acham que vai sair da estética já ganhando rios de dinheiro, vai dar tudo certo de cara, e a realidade não é essa. A gente não pode se ver pela régua dos outros também. Tá? Não queria encerrar, não queria mesmo. Gente, tá muito bom, né? Tá muito bom, tá muito bom. Quero que vocês falem as considerações finais de vocês, alguma coisa que a gente deixou passar. O hashtag Instagram de vocês também, né? A gente vai divulgar agora. Esse episódio vai ao ar na sexta-feira, então não percam. E Agradecer nossos patrocinadores, Ideias Educacional, a Cebuilt, estarem aqui com a gente. Doutora Fabiana, Marina, desculpa. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade, né, de compartilhar de conhecimento. Eu gosto disso, eu gosto de compartilhar daquilo que eu aprendi, porque eu sei que muitas vezes, não só na estética, mas na vida, né, muita gente às vezes retém o conhecimento, mas a gente cresce muito. Quando a gente compartilha, a gente aprende mais. Então, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade de fazer isso que eu gosto de fazer. Obrigada. Eu quero agradecer, gente, a cada um de vocês. Eu acredito que é a lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. A melhor forma da gente colher é plantando bem, né? Plantando raciocínio clínico, raciocínio lógico em vocês. Muito obrigada. Me siga para maiores dicas, informações, se tiverem alguma dúvida. Eu mesmo que respondo meu direct, meu arroba é Fernanda Pinheiro Estética. E é um prazer ter você comigo. Eu acredito que nós vamos encontrar. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, sinta meu abraço. Muito obrigada. doutora Marina, qual é o seu Instagram? É @Marina, por extenso, Paz. Isso aí, gente. Eu sou a doutora Fernanda Aquino, doutora Fernanda Aquino. Doutora Laísa Garcia. Isso mesmo, gente. Não esqueça, deem like, tá? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, manda para todo mundo. E não perca que esse episódio vai ao ar na sexta-feira. Muito obrigada.